Lembrando vocês já que a gravação desse webinar vai estar em alguns dias disponibilizada no site The Wax, e vocês vão receber o link por e-mail. E para receber o certificado do webinar, é preciso que vocês respondam a avaliação que vai aparecer no final do webinar, ok? Aí vocês conseguem receber o certificado de vocês, tá bom? Falar um pouquinho de mim. Eu sou sócio-diretor da Wax. Eu tenho trabalhado entre Joinville e São Paulo, tenho ficado um tempo em São Paulo, tenho ficado um tempo em Joinville. Comecei minha carreira em 92, na DataSul, como estagiário, e de lá passei desde analista de sistemas, fui implantador de sistemas, tive do outro lado da moeda, ou quando fui área de TI de uma empresa e fui cliente da DataSul. E desde 2008 eu voltei para o Brasil e voltei para a Wax, onde hoje eu sou sócio-diretor, né? Então, já participei de vários projetos de desenvolvimento e implantação de software, sou certificado PMP, sou certificado IT e sou certificado em Ethical Exim, tá bom? Então, eu vou começar fazendo duas perguntas para vocês, só para conhecer um pouquinho de vocês. Eu queria entender como a TI de vocês funciona, tá? A primeira é qual o tamanho da TI de vocês. Deixa eu disponibilizar a pergunta para que vocês possam responder. Então, peço que respondam para a pergunta, pessoal. Ok, vou dar mais uns segundinhos para os últimos responderem. Ok, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês. Então, temos 18% com até 10 profissionais, 23% até 25, 32% de 25 a 50, 14% até 100 e 14% acima de 100. Então, um grupo bem distribuído. Legal, legal, ótimo. E eu queria lançar a segunda pergunta para vocês, então, agora, que é essa aqui. Como você enxerga o papel atual da TI na sua empresa? Ela atua como um fornecedor de serviços, simplesmente, né? Provendo serviços de boa qualidade. Estamos iniciando um processo de mudança de operação e de aproximação das áreas de negócio. Temos bastante intimidade com as áreas de negócio. Estamos sempre envolvidos nas mudanças. Ou mais do que participar nas mudanças, a TI traz inovações tecnológicas que se beneficiam os negócios. Deixa eu colocar esta pergunta para vocês, para que vocês respondam para mim, por favor, pessoal. É só para a gente conhecer um pouquinho de vocês, tá? Ok, vou dar mais uns segundos para os últimos responderem. Legal, deixa eu fechar aqui e compartilhar com vocês. Ok, então, em 42% a TI atua como fornecedor de serviços, né? 26% está iniciando um processo de mudança, 16% com intimidade com as áreas de negócio e 16% trazendo inovações tecnológicas. É claro que a gente entende
na maior parte dos casos, que a TI deveria cada vez mais trazer essas inovações tecnológicas que beneficiam o negócio, né? Então, quanto mais próximo da resposta 4, melhor nesse contexto de hoje que a gente tem, tá bom? Mas também está relativamente bem distribuído aí. Então, deixa eu começar com o nosso, deixa eu fechar aqui para a gente começar então o nosso bate-papo. Ok. Ok, então vamos lá, pessoal. Um cenário bastante comum que eu tenho visto em várias empresas por onde eu tenho passado é uma TI sendo consumida por demanda de trabalho. Então, essas TIs, elas fazem muitas coisas, elas recebem demandas de todos os lados, vem por e-mail, vem por telefone, vem por conversa de corredor, vem por... as pessoas vão até a TI para colocar demandas novas, para discutir novas coisas, vem de planejamento estratégico, enfim, vem de todos os lados. E com isso, as TIs ficam abarrotadas de trabalho, né? Não conseguem atender a todo mundo de uma forma adequada, atender todas as pessoas da forma como deveriam ser atendidas. Isso faz com que exista uma desmotivação muito forte do time que está sobrecarregado, está super trabalhando, fazendo um monte de coisa, não se sente reconhecido por aquilo que estão fazendo. Usuários insatisfeitos de que a TI, não, no final das contas, só consome recursos, mas não entrega nada, não tem agregado valor, não vê valor nas coisas que a TI tem entregue, cobranças constantes para que o custo da TI seja baixado, porque a TI tem um custo alto e as pessoas entendem, as empresas entendem que esse custo precisa ser baixado de qualquer forma, né? Então, é um cenário de caos, onde você tem muita coisa entrando, as pessoas trabalhando feito umas loucas, sem direcionamento adequado por aquilo que deveriam estar trabalhando neste momento, e sem uma apresentação de resultados no final das histórias. Então, as demandas entram por todos os lados, às vezes o cara vai no ouvido do analista da TI e pede um favor para que ele consiga ter uma informação, para que ele consiga ter um relatório, para que ele consiga ter alguma coisa, e as pessoas acabam não se preocupando tanto com o quanto que esse trabalho que está sendo feito é o trabalho correto. Será que é isso que eu deveria estar fazendo neste momento? Será que esta é a direção certa que eu quero dar para as coisas da minha TI, para as coisas da minha empresa? Será que o que eu estou trabalhando neste momento, junto com a minha equipe, realmente é o que eu deveria estar trabalhando? Mas com este volume de informação, com esse volume de demanda entrando, e sem que eu consiga filtrar direito isso, eu não consigo perceber uma forma diferente de trabalhar, né? Então, esse cenário tem se demonstrado bastante comum, tanto em empresas grandes, empresas pequenas, com TIs maiores, com TIs menores. Isso tem se apresentado de uma forma bastante comum para a gente, né? Essa visibilidade de que a TI não tem entregue aquilo que deveria entregar, mesmo trabalhando para caramba, mesmo trabalhando feito uns loucos, mesmo fazendo um monte de projetos, mesmo fazendo das tripas coração para que consiga realmente entregar tudo aquilo que a empresa exige e solicita para eles, né? Mas pensando num porquê que isso acontece, né? Qual que é os principais motivos? O principal motivo é que provavelmente a TI está trabalhando em projetos que não estão alinhados com a estratégia da empresa. Apesar de estar fazendo coisas que são pedidas, quer dizer, as áreas de TI não criam demandas do nada, né? Não criam demandas do além, simplesmente porque elas querem trabalhar com outras coisas, né? Mas tem entrado coisas, mas não tem sido feita uma análise correta sobre se o que está sendo feito, se os projetos que estão sendo feitos, se aquilo que eu estou atendendo neste momento deveria ser aquilo que eu deveria estar trabalhando neste momento mesmo, e se isso está alinhado ou não com a estratégia da empresa, né? Além disso, falta uma clareza para as áreas e para a empresa sobre quais projetos estão sendo priorizados e por que eles estão sendo priorizados, né? Então, falta dizer, áreas, quando vocês mandarem um projeto para a gente, esses são os critérios que vão ser utilizados para a gente selecionar e priorizar o projeto de vocês. Sem esses critérios aqui, sendo claramente atendidos, a gente não vai colocar esse projeto para ser feito, né? Tem áreas que
simplesmente percebe, pô, a TI tem ajudado um monte o departamento de vendas e o departamento de marketing não tem feito nada. Então, pô, vocês ajudam fulano de tal porque eles são amigos. Vocês trabalham com ciclano porque ciclano mostra resultado para vocês também. Por que vocês não trabalham com a minha área? Todas as demandas que eu te entrego, nada disso está sendo feito, né? Então, você ter uma clareza clara para as áreas e para a empresa sobre quais projetos e quais os critérios que estão sendo utilizados para priorizar esses projetos, passa a ser muito importante para que você consiga apresentar depois resultados, para que as pessoas enxerguem os resultados que estão sendo feitos, né? Além disso, normalmente falta um trabalho de coleta e de demonstração dos resultados obtidos. Então, as TIs entregam os projetos, elas entregam com sucesso os projetos, muitas vezes dentro do prazo, muitas vezes dentro do orçamento, mas depois não fazem um trabalho para avaliar se o resultado que tinha sido planejado inicialmente para aquele projeto, se trouxe o resultado que realmente era esperado pela área, se trouxe o projeto que realmente era esperado no começo do projeto. Então, se você não faz isso de uma forma adequada, a percepção do resultado que está sendo entregue fica falha também, né? E tudo isso faz com que o time seja consumido pela bolha moedora de gente. As pessoas entram na bolha, entram naquele círculo de trabalhar, sem nem conseguir pensar mais no que está trabalhando, né? Então, por que aquilo acontece? Por que existe essa falta de visibilidade da TI? Por que a TI não consegue apresentar resultados, né? Por que as pessoas têm uma percepção de que a TI não está entregando nada, mesmo com a TI trabalhando pra caramba e não tendo folga em momento nenhum? Justamente por causa disso. Porque falta um trabalho realmente de fazer uma seleção adequada de projetos, uma priorização adequada de projetos, com critérios claros, para que todo mundo na empresa entenda o que está sendo feito, por que está sendo feito aquilo, né? E é claro que no final precisa ter esse trabalho de coleta e demonstração de resultados, porque senão as pessoas realmente não conseguem perceber o que a TI fez e qual foi o resultado real que a TI trouxe para dentro da organização. Legal, mas isso tudo é possível fazer diferente? Dá para fazer de uma forma diferente isso tudo que a gente está colocando aqui? Dá, né? A gente consegue montar alguns processos para garantir que você esteja trabalhando nas coisas certas, que ao final você consiga apresentar os resultados, para que justamente você consiga trabalhar de uma forma diferente e conseguir mudar essa percepção e aproximar realmente a TI do negócio. Legal, mas como a gente consegue fazer diferente isso? Quais são os passos, o que a gente precisa montar, o que a gente precisa construir para que realmente a gente consiga fazer isso de uma forma diferente? Primeiro ponto, e é muito importante, é você criar um canal único de entrada para as demandas de TI. Então tem que parar um pouco com a sangria desatada, né? Tem que parar de todo mundo mandar demandas por canais diferentes e querer ser atendido naquele instante, né? Então você precisa criar um canal onde as pessoas vão poder reportar o que elas precisam, por que elas precisam, para quando elas precisam, quais são os graus de prioridade que elas precisam, qual a importância disso. Isso tudo por quê? Porque num canal único fica mais fácil você conseguir enxergar o todo e enxergar o que você precisa distribuir e para quem vai cada coisa. Então, a partir do momento que as demandas chegam, fica fácil para uma pessoa fazer uma seleção dizendo isso aqui é projeto e vem para ir para cá. Isso aqui é incidente, isso aqui é problema, isso aqui precisa ser tratado de uma forma diferente. E fica com uma visão de todo muito mais ampla, muito mais clara, né? Você consegue enxergar tudo o que a TI precisa fazer, todas as tarefas que estão chegando, e você consegue triar essas coisas de uma maneira adequada. Até para tomar decisão do preciso fazer de uma forma, preciso atacar alguma frente de uma forma mais ampla, porque está vindo mais problema, está vindo mais incidente, ou está vindo mais demandas dessa frente, né? Como eu faço para tratar? Mas se eu não tiver esse canal único de entrada, virou baoba. O cara vai lá no ouvido do analista que é amigo dele e pede, pô, me dá uma força aí, eu preciso que seja feito isso, assim, assado. Pô, me ajuda nessa demanda. Se o cara fizer, acabou esse canal único, né? Da mesma forma, as pessoas têm que parar de mandar e-mail e querer que
e querer que as coisas aconteçam imediatamente após a entrada do e-mail. Então, a criação de um canal único de entrada com um processo bem definido, onde as pessoas têm uma ferramenta certa para entrar com a demanda da TI e justificar por que você precisa daquela demanda, as pessoas conseguirem ter uma compreensão da importância daquilo, né? Qual que é a urgência, qual que é a gravidade do que está acontecendo, é fundamental, e tendo esse canal único, fundamental para que você tenha a visão do todo, tá? Sem esse canal único, fica muito difícil você conseguir distribuir, você ter uma visão do todo de uma forma efetiva. O segundo passo, muito importante, é você estabelecer os critérios para a priorização das demandas. Como você vai priorizar? Por que você vai priorizar? Quais são as regras que você usa para isso? E isso tem que ser divulgado, isso tem que ser espalhado na corporação para que as pessoas, a partir do momento que elas entrem com uma demanda, elas tenham as suas expectativas pautadas de uma forma adequada, para que elas saibam o que vai ser utilizado para priorizar aquilo, para não priorizar aquilo. E o que é importante nisso, né? Nessa criação dos critérios, é fundamental, primeiro, que esses critérios estejam alinhados com objetivos estratégicos da organização. Senão, não faz sentido ter critério, né? Eu preciso que a TI ande junto com a estratégia da organização. Eu preciso que os projetos da TI estejam alinhados com esses objetivos estratégicos, para que a TI sirva como instrumento, sirva como área de apoio, sirva como parceira de negócio das áreas na execução da estratégia da organização. Um segundo ponto que tem que se levar em consideração quando eu estabeleço critérios para a priorização das demandas é que esses critérios podem mudar. Então, de acordo com o contexto, de acordo com a situação que a empresa se encontra, de acordo com a situação como a própria TI se encontra, esses critérios podem sofrer alterações. Eles podem mudar de importância. Eles podem perder importância, inclusive, né, e saírem desses com critério de priorização e entrar um critério completamente novo. Então, é importante pensar que qualquer critério que você estabelece, ele não é um critério que fica para sempre. É um critério que precisa ser pensado constantemente, ele precisa ser pensado para garantir que eu ainda estou tratando os critérios de uma forma correta, que eu estou dando pesos para esses critérios de uma forma adequada, para que eu continue triando, priorizando e estabelecendo os projetos que vão ser feitos pela TI de uma forma adequada. E, por último, quando eu estabeleço esses critérios, eles precisam ser claros e objetivos, para que as pessoas entendam quais são esses critérios. E eles consigam, e por entender esses critérios, no momento de eu fazer uma seleção, eu consiga fazer uma avaliação adequada sobre o que é mais importante e sobre o que eu preciso trabalhar. Mas, se esses critérios não estiverem realmente alinhados com os objetivos estratégicos da organização, dificilmente eles vão ser reconhecidos pelas áreas como algo válido, como algo importante. Então, o primeiro ponto que é fundamental é entender que todo critério para a seleção de demanda de TI, para a priorização de demanda de TI, precisa estar constantemente alinhado com objetivos estratégicos da empresa. Se eles não estiverem alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, eles não servem para nada. Eles não serão reconhecidos, eles não serão trabalhados e considerados de uma forma adequada, né? E precisam ser claros para que as pessoas enxerguem esses critérios, saibam no momento em que elas colocam uma demanda, se aqueles critérios vão ser seguidos, né, vão ser percebidos, e conseguem já encaixar a sua demanda dentro desse critério. Se eles não forem claros, se eles não forem objetivos, dificilmente vai ser possível fazer uma avaliação adequada em cima desses critérios, ok? Terceiro passo, essencial que eu crie um comitê para as cerimônias de seleção e acompanhamento do portfólio. Por quê? Porque é através deste comitê que eu vou realmente conseguir trabalhar os critérios, pontuar esses critérios dentro dos projetos que estão sendo colocados e selecionar e priorizar aquilo que é mais importante. Então, você estabelecer esse comitê, e esse comitê precisa ter pessoas de várias áreas diferentes,
para que ele não fique direcionado para uma área específica, né? Então, eu preciso pegar pessoas de várias áreas da empresa, incluindo a TI, né? Para garantir que existe uma clareza, existe uma transparência no momento em que eu faço a seleção dos projetos. E claro que esse comitê também precisa acompanhar o portfólio dos projetos, para entender como é que eu estou entregando as demandas, como a TI está trabalhando, quais são os projetos que foram priorizados, por que foram priorizados e assim por diante. Uma coisa bem importante quando a gente fala em relação a este comitê, é você definir claramente papéis e responsabilidades, né? Quais são os papéis de cada um no comitê? Qual a responsabilidade de cada um? Por que as pessoas são responsáveis por isso? Até onde vai o papel de cada um, né? Qual é o processo para eu entrar com as coisas do comitê? Como eu avalio essas coisas? É claro que o comitê precisa entender muito bem os critérios, até por isso que os critérios ali atrás precisam ser claros, precisam ser objetivos, para que no momento dessa seleção, deste processo e dessa cerimônia de seleção e acompanhamento do portfólio, né, fique muito claro para as pessoas por que eu estou selecionando um ou por que eu estou selecionando o outro, ok? Então, eu preciso definir quais são os meus critérios, né? Estabelecer critérios claros, definir um local único para a entrada das demandas. Através desse local único, eu recebo todas as demandas e eu crio critérios claros e objetivos para priorizar os projetos, e a partir daí eu estabeleço um comitê, e esse comitê faz e trabalha essas cerimônias, então, de seleção e acompanhamento do portfólio, né? Isso garante o quê? Isso garante um alinhamento da organização em relação aos projetos que estão sendo feitos pela TI, garante que eu estou tratando os critérios de uma forma adequada, que esses critérios estão alinhados com a estratégia da organização, o que faz com que a minha TI também esteja alinhada com a estratégia da organização, né? E por último, e que eu considero um dos passos mais importantes, é divulgar os resultados obtidos. Então, criar um processo para, ao final dos projetos, eu conseguir coletar informações, coletar dados, para que a TI consiga divulgar quais foram os resultados obtidos com os projetos entregues. É a velha história do ser pato ou ser galinha, né? O pato bota um ovão desse tamanho e não fala nada. A galinha bota um ovinho desse tamanho e cacareja pra caramba, né? Então, está na hora da gente começar a trabalhar mais como se fosse galinha, né? Cacarejando e divulgando aquilo que a gente está fazendo de uma forma explícita. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso entender e enxergar quais são os resultados. Para isso, para que eu consiga entender e enxergar quais são os resultados, eu preciso lá na frente do começo do projeto, criar uma expectativa e dizer quais são os resultados esperados, para que eu chegue no final e consiga divulgar se esses resultados que foram obtidos foram aqueles esperados ou não foram os esperados. Mas é muito importante essa etapa de divulgação. A gente vê muitas empresas que fazem tudo certinho, mas chega na hora de divulgar, não divulgam. E a TI continua sendo considerada uma área que é apenas um centro de custo e que não traz resultados para a empresa. Então, sem essa divulgação de resultados, dificilmente você vai conseguir fazer com que as áreas de negócio tenham percepções a respeito da TI que permitam que a TI seja considerada uma área estratégica para a empresa. Então, você criar cerimônias para divulgar, criar relatórios, criar news, para que você consiga realmente apresentar o que foi feito ao longo do ano, apresentar o que foi feito ao longo do semestre, entender quais foram as entregas e, muito mais importante, entender quais foram os resultados pro negócio que foram obtidos com os projetos que foram entregues pela TI, passa a ser muito importante, né? Imagina, eu fiz um projeto que permitiu que a área de vendas aumentasse o faturamento em 20%. Eu fiz um projeto que permitiu uma redução de custo que aumentou o meu EBITDA em 3%. Eu implementei uma solução fiscal que permite com que eu tenha um retorno sobre impostos que eu tinha direito de recuperar em 50%. Então, todas essas coisas são importantes. Agora, uma coisa legal, uma coisa bem importante quando a gente fala em resultado, né? Resultado precisa ser quantitativo, né? Ele precisa ter um número. O nosso resultado foi tanto e o número é este, para que as pessoas realmente consigam perceber qual é o resultado que foi conseguido com aquele projeto, com aquela demanda que foi atendida, ok? Legal. E qual que é o benefício disso tudo, então?
eu vou fazer uma entrada única, eu vou criar critério, eu vou criar um comitê e eu vou divulgar resultado. Por que isso traz benefícios tanto para a TI quanto para a empresa? Primeiro, porque a TI vai estar trabalhando em projetos que realmente tragam valor para o negócio. Se você estiver utilizando critérios para priorizar os projetos que sejam realmente alinhados com a estratégia da organização, é certo que a TI vai trazer valor para o negócio. Você vai trabalhar em coisas que vão trazer resultados para o negócio, que vão melhorar os resultados do negócio. Então, você passa a atuar como um parceiro estratégico para o negócio. Um segundo benefício muito forte, um alinhamento entre as áreas de negócio e a TI sobre o que é importante. Todo mundo entende por que aquilo está sendo feito. Todo mundo entende por que aquele critério foi utilizado. Todo mundo entende por que aquele projeto foi priorizado em detrimento de outros projetos que não foram. Então, fica claro para as áreas, existe um alinhamento para as áreas do que a TI está entregando, por que a TI está entregando e por que o foco foi dado naquilo que foi dado. Né? Então, fica mais claro para as pessoas, fica mais fácil para as pessoas entenderem isso tudo. Né? Existe uma maior visibilidade da TI em relação às entregas e aos resultados realizados. Então, você começa a divulgar os resultados, aonde você chegou, o que você trouxe de valor para o negócio. Então, você consegue divulgar isso, você consegue apresentar para as organizações isso de uma forma mais efetiva. Né? E, finalmente, a TI deixa de ser um centro de custo e passa a ser um centro de resultados. Então, aquela história de redução de custos acaba, aquela cobrança constante pela redução de custos acaba. Por quê? Porque se você está entregando resultado, eu não preciso gastar menos com isso se eu estou entregando resultados. Né? Se com as pessoas que eu tenho, eu consigo aumentar, atender a estratégia do negócio de uma forma específica, se eu consigo trazer novos negócios, se eu consigo trazer resultado, é claro que o custo deixa de ser um fator diferencial. Né? Agora, se eu sou simplesmente uma área que presta serviços, né, de uma forma posso até prestar serviço de uma forma muito competente. Mas se eu só estou prestando serviço, é claro que cada vez mais vai existir essa tendência, essa pressão por redução de custo. Eu quero que os serviços fiquem mais baratos. Agora, por outro lado, eu quero que os meus resultados melhorem. Então, se os meus resultados estão melhorando, se eu estou entregando valor para o negócio, se eu estou entregando resultado para o negócio, automaticamente essa pressão por custo deixa de ser tão importante. Né? Então, em outras palavras, o principal benefício de tudo isso é uma aproximação muito maior da TI com o negócio, é uma clareza da TI em relação ao negócio e a TI passando a ter um papel estratégico na organização. Porque está trabalhando em coisas, está trazendo demandas e trabalhando em projetos que realmente vão trazer valor estratégico para a organização. Então, isso passa a ser fundamental. Então, o grande benefício disso tudo é a TI se tornando estratégica. É a TI sendo reconhecida como uma área que traz valor para a empresa efetivamente. Né? Isso é o maior benefício disso tudo. É você ter clareza. É claro que, como outros resultados, né, você vai ter os seus próprios funcionários mais satisfeitos, porque estão sendo reconhecidos, porque sentem que estão trabalhando em coisas que trazem valor, sentem que estão trabalhando em coisas que são importantes para o negócio, não ficam abarrotados de trabalho o tempo todo, porque existe uma priorização adequada, não existem demandas urgentes caindo de paraquedas o tempo todo. Então, as pessoas conseguem se planejar, conseguem trabalhar de uma forma mais tranquila, e isso faz com que a motivação dessas pessoas aumente também, né? As áreas percebem uma entrega maior da TI de valor, as áreas percebem que a TI realmente está trabalhando naquilo que deveria estar trabalhando, e as áreas percebem que a TI traz valor e traz resultado para o negócio através da demonstração dos resultados obtidos. Ok? Legal. E dentro desse contexto, né, há muito tempo a gente ouve falar sobre a TI conquistar alinhamento estratégico e gerar valor ao negócio. Indique abaixo qual o seu maior desafio, né? Qual é o maior desafio da sua TI para realizar essas expectativas? Deixa eu compartilhar com vocês a pergunta aqui, pessoal, para que vocês respondam, por favor. Ok, por favor, peço que respondam.
Vamos lá, mais uns segundos para os últimos votarem, pessoal. Ok, deixa eu fechar aqui e compartilhar com vocês, então. Então, vamos lá. 41% falam que a TI tem dificuldade de transmitir valor, provavelmente por dois motivos, pessoal. Provavelmente porque não existe um processo de coleta e de divulgação das coisas que estão, dos resultados que estão sendo obtidos, né? E provavelmente não existe nenhum alinhamento do que está sendo feito com a estratégia do negócio, né? 27% falou que há pouca participação da TI no envolvimento estratégico da empresa. Legal, cara, assim, ó, isso é ruim porque cada vez mais a TI precisa tomar um papel de frente, né? Dentro da estratégia e participar da estratégia. Só que é claro que para participar da estratégia da empresa, a TI tem que se mostrar estratégica também. Então tem que mostrar que realmente está trabalhando e quer trabalhar naquilo que traz valor para a empresa, né? 18% não vincular as atividades da TI com os objetivos estratégicos da empresa, muitas vezes até por não conhecer ou não ter contatos tão grandes, não participar desse planejamento estratégico, né? 9%, baixo investimento em boas práticas de TI, e aí a gente fala principalmente de ITIL, de CUBIT, de Lean IT, as questões de gestão de projetos, de gestão de processos, né? E 5% dificuldade no acesso e aplicação dos frameworks, né, de TI. E a gente já falou dos principais frameworks aqui, ok? Então, vamos lá, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar então, pessoal. Então, vamos lá. Aí, nesse contexto todo, eu usei esse slide no meu webinar anterior, mas eu quis trazer ele de novo porque eu acho que é muito legal. O Gartner lançou um estudo com as tendências para 2019, né? E ele fala sobre 4 novos imperativos para os CIOs, ou para os líderes de TI, né? E se a gente perceber, 3 desses 4 estão diretamente ligados com a TI trazendo valor para o negócio. Primeiro, mudança no modelo de negócio agora é regra, não é mais exceção. E como que a TI consegue perceber isso? E como que a TI consegue atender essas mudanças e este novo modelo de negócio que surge a todo momento, né? O outro, foco no cliente, né? Foco no cliente é importante. O cliente é o dono do negócio. Sem o cliente não tem negócio, né? E, finalmente, a tecnologia como habilitadora dos negócios. Então, o Gartner traz esses 4 imperativos e dos 4, 75% deles estão diretamente ligados com a TI trazendo valor para o negócio, com a TI percebendo mudanças, trazendo inovações para o modelo de negócio, trazendo tecnologia para criar esse novo modelo de negócio, pensando no cliente, né? Pensando no cliente, o cliente é aquele cara que compra da tua empresa, não a história do cliente interno, mas o cliente que realmente compra o produto da tua empresa e que realmente traz dinheiro para dentro da tua empresa, que sem esse cara não tem negócio, não existe empresa sem o cliente, né? Então, vejam a importância que assume a gente conseguir perceber quais são os principais objetivos do negócio, para onde que a empresa está indo, qual que é a estratégia da empresa, e com base nisso, criar critérios para seleção e priorização de projetos, para seleção e priorização de demandas de TI, que realmente estejam alinhadas com essas mudanças que estão acontecendo, com este novo modelo de negócio, com este direcionamento estratégico, né? Então, passa a ser fundamental a TI trabalhar dessa forma. Ao longo da semana, o pessoal comentou algumas coisas no LinkedIn, né? A gente divulgou a lista no LinkedIn e eu usei essa frase. Teve uma pessoa que fez um comentário e eu usei exatamente essa frase aqui para apresentar no LinkedIn. Quer dizer, o gestor de TI, que é especialista em bits e bytes, cada vez mais perde relevância. Se ele não se aproximar do negócio, ele não vai agregar valor. Ele precisa estar lado a lado, entendendo o negócio, liderando a mudança e apresentando o resultado para o negócio. Ou seja, a TI precisa atuar como parceira do negócio. A TI precisa
como especialista no negócio, trazendo inovação tecnológica, liderando mudança e apresentando o resultado para o negócio como um todo, né? Então, a gente fala muito, quando a gente conversa com os nossos clientes, sobre a extensão do papel da TI. O que a TI pode fazer a mais para agregar valor para o negócio, que por vocação são coisas da TI. Como, por exemplo, trabalhar processos da organização, né? Isso tudo faz com que a TI ganhe mais importância. Mas o mais importante dessa frase aqui é pensar que o pessoal da TI precisa deixar de ser só especialista em TI e precisa ser especialista no negócio da empresa. Se a TI não for especialista no negócio da empresa, ela não agrega valor. Ela vai ser simplesmente um fornecedor de serviço que vai receber as demandas, vai atender aquelas demandas da melhor forma possível, às vezes até com bastante eficiência, né? Mas nunca vai agregar valor de verdade. Nunca vai trazer coisas novas, nunca vai trazer inovações que vão liderar uma mudança e vão trazer um resultado e vão elevar a organização a um novo patamar. Então, cada vez mais, a TI aproximar-se do negócio, a TI como especialista no negócio, buscar inovações tecnológicas que possam agregar o negócio, atuando como um parceiro das áreas de negócio para atender o teu cliente, para atender o mercado, passa a ser fundamental para que a TI consiga apresentar resultado para o negócio. Ok, pessoal? E aí, como a gente pode ajudar, né? A gente está à disposição para conversar com vocês. Precisamos entender um pouquinho mais como vocês trabalham essas coisas todas. Entre em contato com a gente, né? A gente tem vários canais, via e-mail, via chat, via telefone, né? Entre em contato com a gente. Vai ser um prazer discutir. A gente até tem empresa de vocês, conversar um pouquinho com vocês, buscar alternativas para que a gente possa ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Queria abrir para perguntas agora. Vi que já tem algumas perguntas feitas. Deixa eu abrir aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre as perguntas, pessoal. Deixa eu ver aqui agora. Ok. Algumas coisas não estou conseguindo ouvir. Legal. Aqui, o Fernando pergunta quais são os critérios de priorização de projetos e demandas que são mais utilizados. Assim, vai depender muito mesmo de para onde a tua organização está indo, né? Alguns critérios podem ser redução do tempo de resposta para o cliente, aumento de vendas, aumento de mercado. Eu vou montar um projeto que vai aumentar o meu market share. Eu vou priorizar projetos que o meu cliente tenha uma experiência diferente comigo, que o UX, o User Experience, o Customer Experience, né, da empresa seja diferenciada. O meu objetivo estratégico é aumentar a margem. Então, eu vou buscar projetos que aumentem a margem da minha empresa. Então, vai depender muito do alinhamento qual a estratégia, da onde você está querendo chegar com a tua estratégia, né? Então, é claro que os critérios vão mudar a partir do momento que as estratégias são diferentes. Então, vai depender do momento da empresa, vai depender do tipo de organização que você tem, vai depender do tipo de cliente que você tem e vai depender de onde você quer chegar e como você quer fazer para chegar lá, né? Então, mas o que é importante pensar é que esses critérios precisam ser alinhados com a estratégia. Para que eles sejam alinhados com a estratégia, é muito importante que você conheça a estratégia da empresa também, né? Então, você conseguir usar essas coisas todas para montar os critérios de uma forma adequada é importante. Então, mas a gente normalmente fala de aumento de receita, né? Aumento de market share, aumento de satisfação do cliente, pode ser alguma coisa envolvida com redução de custos, a melhoria operacional, pode ser alguma coisa linkada à visibilidade da empresa como uma empresa de alta tecnologia. Então, vai depender muito da estratégia da empresa e como a empresa quer se apresentar para o mercado, tá? Aqui, mais uma, o Lucas perguntou, eu preciso planejar uma etapa posterior à entrega dos projetos para aferir benefícios para o negócio? Sim, Lucas, fundamental, né? Então, na metodologia da UX, a gente tem uma parte que é o encerramento do projeto, e após o encerramento do projeto, a gente coloca mais uma parte que é pós-projeto, né?
de você conseguir mensurar e avaliar os resultados. Então, isso normalmente a gente pode levar 6 meses, pode levar 1 ano para você conseguir aferir os resultados adequadamente. Mas é muito importante você ter essa etapa posterior e você monitorar essa etapa posterior para garantir que você tenha os dados coletados, que você realmente consiga apresentar para a empresa quais são os resultados que você teve e quais foram os benefícios para o negócio que você teve. Então, sim, após a entrega do projeto, eu preciso ter uma etapa para aferir os benefícios, tá? O Edson perguntou como qualificar a demanda para detalhar as demandas corretas e não sobrecarregar a TI. Então, Edson, assim, o primeiro ponto é você conseguir definir quais são os critérios, né? Então, eu vou definir eu vou atender primeiro o que é incidente, o que é erro, né? E o que é erro e que está afetando um processo crítico do negócio, uma coisa muito crítica neste momento, eu vou tratar imediatamente. E com relação a projetos, pensando nos critérios, né? Pontuando os critérios, dando peso para esses critérios, para que realmente eu consiga selecionar as demandas adequadas, sem sobrecarga da TI daí, tá bom? A Silvia pergunta, como fazer com que as áreas de negócio estejam engajadas e nos dê visibilidade sobre projetos futuros? Silvia, só tem um jeito, é você estando dentro da área de negócio, né? A gente via por muito tempo as pessoas olhando para a TI como uma área que era no alto do morro, intocável, que ninguém conseguia chegar lá, né? E ninguém conseguia conversar com os caras, eram os caras técnicos, super nerds, né? Que ninguém conseguia falar com os caras, eram os caras da soberba, né? Hoje em dia isso muda muito, esse cenário mudou muito, né? A ideia agora é tirar a TI da TI, então é fazer com que a TI esteja nas áreas de negócio. Eu tenho conversado com algumas empresas maiores, o que a gente vê cada vez mais frequente são os business partners, são os parceiros de negócio, né, que conhecem das áreas de negócio, têm um relacionamento claro com as áreas de negócio, para que estejam dentro das áreas de negócio, entendendo o que é mais importante para eles, entendendo qual é o resultado que cada coisa daquela vai ter, né? Aí você pergunta, a avaliação do retorno de investimento não deveria ser da área financeira? Sim e não, né? Sim e não. Eu acho que existe uma parte disso que sim, mas existe um grande interesse na TI de apresentar esse retorno de investimento, né? Existe um grande interesse da TI de avaliar se aquilo que tu está trabalhando está trazendo o resultado esperado ou não. Então, apesar de retorno de investimento ser da área financeira, mas eu acho, na minha percepção, se a TI não buscar isso, se a TI não tiver um processo que avalie isso, quer dizer, o cálculo desse retorno pode até ficar na área financeira, né? Mas o interesse maior de apresentar resultado com isso, o interesse maior de você demonstrar para a empresa aquele retorno financeiro, ou retorno de investimento que está sendo feito pelo projeto que você está entregando, eu entendo muito forte da TI. Se a TI não fizer isso, ninguém vai fazer pela TI e essa visibilidade passa a ser comprometida. Então, apesar de ser algo financeiro, eu entendo que a TI precisa puxar isso, né? Precisa correr atrás e precisa realmente apresentar para a empresa e divulgar resultados, né? É aquilo que eu falei há pouco, né? Você se sentir galinha em vez de pato, né? Eu quero cacarejar apresentando o resultado daquilo que eu estou fazendo. Eu quero divulgar para a empresa que a empresa tome conhecimento daquilo que eu estou fazendo, né? Então, isso passa a ser fundamental. Apesar de ser algo financeiro, mas o interesse maior ainda é da TI, tá bom? O que mais, pessoal? Bom, gente, então tá. Não temos mais perguntas, legal. Como a gente falou no começo do webinar, né? Essa gravação vai estar disponível para vocês no site da Wax dentro de alguns dias e vocês vão receber o link, tá? E aí, para a gente fazer o envio do certificado para vocês, preciso que vocês preencham a nossa pesquisa no final e aí automaticamente vocês recebem resultados, tá bom? Gente, queria dizer que foi super legal. Eu acho sempre super divertido conversar sobre esse tipo de assunto, sobre TI, né, com vocês. Então, gostaria de agradecer vocês pela... já tem mais uma sim, pode perguntar. Silvia, pode perguntar sim.
como conciliar a inovação com a gestão do dia a dia? Legal. Assim, na minha percepção, se você tiver a estrutura para separar em duas áreas, é sempre bom separar, né? Então, você criar uma equipe que vai trabalhar com inovação e separar de uma equipe que vai trabalhar com sustentação. Então, empresas grandes têm muito disso, né? Empresas menores, às vezes, você não consegue lidar com isso de uma forma tão efetiva, né? Como conciliar a inovação com a gestão do dia a dia. Mas se você não separar tempo da tua equipe para trabalhar em inovação, o pessoal vai ser consumido pela bolha, né? Então, mesmo empresas menores, mesmo empresas pequenas, é fundamental que você ou estabeleça uma tarde, ou faça um rodízio com as pessoas para que, durante algum tempo da semana, uma trabalhe com inovação, depois a outra trabalhe com inovação, para que as pessoas todas consigam participar com isso tudo, né? Passa a ser fundamental para que você consiga conciliar a inovação com a gestão do dia a dia, tá bom? Legal, Braulio. Como fazer a seleção de projetos de acordo com sua capacidade de entrega de projetos? Então, isso é uma coisa importante também, né? Não adianta eu selecionar mais projetos do que eu tenho capacidade de entregar. Então, a partir do momento que eu vou priorizar as demandas, mas a partir do momento que aquilo está priorizado, eu preciso ver o que cabe dentro da minha equipe, né? Se eu não tiver uma equipe para conseguir entregar tudo aquilo, então, a partir do momento que eu selecionei e priorizei, eu preciso começar a trabalhar em algumas estimativas de tempo, de prazo, de recurso, de esforço para esses projetos, para daí conseguir colocar isso na linha do tempo e ver o que eu consigo entregar ao longo do ano, tá? Então, além de fazer a seleção, é claro que eu preciso entender qual é a capacidade para não sobrecarregar o time, tá bom? A melhor prática é ter equipe dedicada de projetos de sustentação, uma equipe para atender as duas filas. Assim, Lucas, eu acho que se você tem condições de ter equipes dedicadas para sustentação versus inovação, de projetos separados da sustentação, isso sempre ajuda muito, né? Porque as pessoas dão foco, as pessoas entendem quais são as suas prioridades, né? Você consegue separar melhor as coisas, você consegue mensurar melhor o teu time. Então, se você tem condições de ter as coisas separadas, eu acho muito, muito interessante você ter equipes separadas para sustentação e para projetos, né? Mas nem sempre a gente sabe que isso é possível, né? Vai ser de acordo com a tua equipe. E quando o diretor não entende que a TI precisa participar do plano estratégico da empresa, insisto em tentar mostrar isso para ele ou procuro uma outra empresa para trabalhar. Então, é uma questão delicada, né? Acho que existe muito de poder de convencimento através de argumentação de cada vez mais as empresas estão se tornando digitais. Cada vez mais você vê inovações tecnológicas que precisam ser trabalhadas pelas empresas. Cada vez mais você vê modelos de negócio e canais de negócio diferentes que podem trazer benefícios fortíssimos para a empresa, né? E normalmente isso tudo tem a ver com tecnologia. Quando a gente vê cada vez mais a quantidade de dados, a disponibilidade dos dados, a disponibilidade das informações, né? Cada vez mais você tem acesso às coisas de uma forma muito efetiva, né? Se você não tiver formas de tratar, de acessar, de aparecer, né? De criar novos modelos de negócio baseados numa tecnologia diferente que está acontecendo, você vai perder mercado, você vai perder força como empresa, né? Então, você apresentar isso para o teu diretor com uma argumentação na importância que a TI tem dentro desse contexto de transformação, de tecnologia, de novo modelo de negócio, pode ajudar o teu diretor a ter essa visibilidade de que a TI precisa participar do plano estratégico da empresa também, né? E apresentar que você precisa deixar de ser uma área prestadora de serviços, né, para uma área que vai entregar resultados. E não existe entrega de resultados se a TI não participa desse plano estratégico, se a TI não conhece esse plano estratégico da empresa. Tá bom? Que mais, pessoal? Mais alguma? Vamos lá, temos tempo para mais uma ou duas, se quiserem. Então tá, pessoal. Bom, novamente, queria dizer que foi um prazer conversar com vocês, responder as perguntas de vocês.
Me coloco à disposição, se quiserem conversar mais alguma coisa, se quiserem um particular depois, se quiserem trocar uma ideia com um arquiteto nosso, para entender um pouquinho mais de como a gente consegue fazer para ajudar nossos clientes nesse processo de gestão de demanda de TI, de priorização, de seleção, na estruturação desse processo, né, de tornar a TI mais próxima ao negócio. Fique à vontade para entrar em contato através dos nossos canais de atendimento, né? Vai ser um prazer conversar com vocês na empresa de vocês, pelo telefone, como for necessário. Tá bom, pessoal? Queria agradecer novamente, dizer um obrigado por participarem em mais um webinar da Wax e reforçar que em alguns dias teremos disponível no site, vocês vão receber o link e pedir para que vocês façam a avaliação ali para receberem o certificado. Tá bom, pessoal? Obrigado novamente, forte abraço, até a próxima, gente.